qualquer maneira, talvez tenha alguma responsabilidade na iniciativa. E daí não vos vou amassar muito tempo, mas queria só realçar o facto de hoje termos uma conferência especial sobre Gil Vicente, que vem a propósito de uma iniciativa que nós estamos a realizar no Teatro da Cerca de São Bernardo, e que é justamente um espetáculo que se chama A Embarcação do Inferno. A Embarcação do Inferno, esta nossa Embarcação do Inferno, tem várias marcas aqui da Universidade, entre elas a do Dr. Paulo Quintela. A versão que nós escolhemos é do Dr. Paulo Quintela e o título também é dessa versão, A Embarcação do Inferno, mas é, enfim, o que se chama o Alto da Barca do Inferno. Nós temos contado, neste caso, trata-se de uma coprodução entre a Escola da Noite e o CENDREV, o Centro Dramático de Évora. Este espetáculo estreou em Évora, em outubro, fez um mês de temporada em outubro, e agora está aqui também um mês em Coimbra. Estreámos na semana passada e estará até ao primeiro fim de semana de dezembro. No âmbito deste espetáculo, da construção deste espetáculo, etc., nós temos promovido várias iniciativas, nomeadamente algumas dirigidas mais aos professores e ao ensino secundário, uma vez que este espetáculo se destina também aos alunos do ensino secundário, mas não apenas. Não é? E entre essas iniciativas nós fizemos já uma primeira conferência com o Dr. José Augusto Cardoso Bernardes, em Évora, na Biblioteca Pública de Évora, aliás com assinalável êxito, uma conferência cheia de gente. Hoje também vejo que está aqui bastante gente, isso agrada-nos bastante. E queria só realçar o facto de esta colaboração que o Dr. José Augusto Cardoso Bernardes hoje nos presta é uma colaboração que não é de hoje, é uma colaboração que tem sido preciosa para a Escola da Noite nas suas abordagens a Gil Vicente e à sua obra. Vem praticamente desde o início da companhia, colaboração que também se estende ao CENDREV, que tem também beneficiado com essa consultadoria científica que nos tem prestado o Dr. José Augusto Cardoso Bernardes. E hoje, mais uma vez se registra com esta conferência e, portanto, eu gostava de assinalar isso aqui e de vos convidar a ver o espetáculo. Esta conferência está ligada ao espetáculo e isso interessa-nos muito, que as pessoas vão ver o espetáculo, vão ver como Gil Vicente e Gil Vicente e esta embarcação faz 500 anos, assinalam-se os 500 anos, foi em 1516, muito provavelmente, que ela foi apresentada, quando muito em 1517, mas é uma coisa que, com certeza, foi um grande acontecimento na altura e eu acho que devia hoje ser também um grande acontecimento em Portugal. Nós todos temos muita pena que a obra de Gil Vicente esteja, nos últimos tempos, muito focada apenas na embarcação do Inferno. Temos lutado muito para que o conhecimento da obra de Gil Vicente se dissemine e que se conheçam as suas outras obras, mas também não resistimos nós a fazer uma embarcação do Inferno e espero que seja uma embarcação que, pela sua, enfim, abordagem, a forma de abordagem, vos possa satisfazer também. Portanto, esta conferência está ligada também a isso, ao acontecimento que é, no palco, realmente, aquilo que Gil Vicente exige, quer dizer, que é a interação cénica. Portanto, fica o nosso convite da Escola da Noite e do CENDREV para que vão ver de quinta a domingo, no domingo à tarde, nos outros dias à noite, o espetáculo, que fica até dezembro. Muito obrigado e deixo-vos com o Dr. José Augusto Cardoso Bernardes. Muito obrigado.
Então, boa tarde a todos. É um grande gosto receber-vos na Sala de São Pedro, neste final de tarde bonito e já pré-invernoso. A temperatura desceu mesmo, mas há aqui uns simulacros de aquecedores que aquecem a parte posterior da sala, deixando-a tiritar os que estão à frente. Os à frente ouvem melhor, mas não beneficiam do calor daqueles aquecedores mágicos. Estes resolveram não aquecer. Já soube, porque fui falando com alguns, que há pessoas que nunca vieram a esta sala. Esta sala é a Sala de São Pedro, está ali São Pedro, a olhar para a porta, e é uma sala que reúne aquela que foi uma biblioteca de um colégio, o Colégio de São Pedro. Como sabem, Coimbra teve vários colégios universitários, foram extintos em 1834, houve aquilo que alguns designam como uma catástrofe bibliográfica em Coimbra, na sequência da extinção desses ditos colégios, porque todos eles tinham bibliotecas deste género e esta preservou-se praticamente inteira. Por isso tem uma importância patrimonial enorme. E é o nosso salão de visitas. Ao longo do ano realizamos aqui conferências, palestras, exposições, colóquios. Todos têm que ser muito breves, porque as cadeiras, sendo bonitas, não são cómodas. Vão aqui estar pouco tempo, e isto já é uma novidade positiva. Mas, se estivessem aqui um dia inteiro, veriam que as cadeiras, de tão bonitas que são realmente muito pouco ergonómicas. Começam a dar dores na zona lombar e torna-se muito difícil aguentar muito. O meu amigo, o António Augusto Barros, disse que eu ia fazer uma conferência. Eu não tenho nada contra a palavra, mas acho que devemos fugir dela. Então, uma palestra breve, que não deve exceder 25 minutos, meia hora no máximo, e os 5 minutos já são mesmo 5 minutos de limite, e depois questões que entendam colocar, não exclusivamente a mim, mas nesta sala estão atores, encenadores, está o António Augusto Barros, está o José Russo, as pessoas que encenaram, estão os atores, estão pessoas que colaboraram na montagem do espetáculo. Se tiverem alguma coisa de negativo para lhes dizer, é agora aqui nesta sala, agora depois de eu falar. Agora. O António Augusto Barros já disse que foi realmente há 500 anos que o Alto da Barca do Inferno foi pela primeira vez tornado público. E as circunstâncias da representação são desde logo misteriosas. A Didascália diz que o Alto da Embarcação do Inferno foi representado na Câmara da Rainha Dona Maria, estando ela doente do mal de que faleceu. E nós pomos a pensar, uma pessoa doente, realmente ela teve o seu último filho, António, a 9 de setembro de 1516, e depois, na sequência do parto, o menino resistiu apenas dias, morreu ao fim de 23 dias, e ela ficou sempre combalida, não saía da câmara, não saía do quarto. E o Gil Vicente vai-lhe representar uma peça destas na câmara, a senhora cheia de dores, com febre, sem brufenes à mão, e a ser confrontada com uma peça destas, uma peça escatológica, onde se fala de inferno, para onde quase toda a gente vai, onde se fala de paraíso, mas para ir para o paraíso é preciso ter morrido em África. A Rainha Dona Maria não tinha morrido lá, ou não ia morrer lá, e portanto estas circunstâncias de representação envolvem desde logo um enigma. Representar uma peça destas na câmara de uma rainha que estava doente. Pode haver aqui uma explicação, pode haver. O título que eu escolhi para esta palestra é uma tentativa de responder a um repto. Há por vezes a ideia de que Gil Vicente escreveu há 500 anos e escreveu para o seu tempo. Escreveu para as pessoas daquela época, não escreveu para nós.
Mas por vezes nós, e sobretudo quando penso nas pessoas, nos professores que têm que ensinar este texto, têm muita dificuldade em deslocar os alunos para o século XVI. É uma viagem longa, difícil, onde é necessário guiar de forma muito cautelosa e qualificada aos alunos. E às vezes existe a tentação de trazer o Alto da Barca do Inferno para o século XXI e de travestir o Alto de alguma forma e de transmitir a ideia de que Gil Vicente não escreveu para o seu tempo, escreveu para sempre. O que Gil Vicente escreveu, aquele fidalgo, o procurador, são figuras eternas. E, portanto, o Alto da Embarcação do Inferno é mais para o nosso tempo do que para o século XVI. O que eu vou tentar mostrar é que realmente o Alto da Embarcação do Inferno é dirigido ao seu tempo, ao século XVI, e não deixou ainda de ser dirigido ao nosso tempo. Quer dizer, vou tentar demonstrar isso. Vou tentar demonstrar que há, no Alto da Embarcação do Inferno, zonas de familiaridade. Há personagens que nós quase reconhecemos como, não digo sendo nossos vizinhos, mas sendo pessoas que ainda circulam pela cena pública. E há outras personagens que nós temos mais dificuldade em reconhecer. E vou tentar dividir as personagens justamente nesses dois grupos. Aquelas que de alguma forma nos são familiares e aquelas que nos podem causar estranheza. A nós, e quando digo a nós, penso sobretudo nos alunos que estudam o Alto da Barca do Inferno com 14, 15 anos e que têm dificuldades de vários tipos. Não é só a linguagem, é também justamente esta estranheza de caracterização social, uma alcobiteira, mas o que é isso? Um fidalgo, mas porquê é que põe o fidalgo no inferno? Um judeu, coitado, um judeu. E, portanto, esta sensação de estranheza carece de uma explicação, mas de uma explicação que não se circunscreva ao século XVI, nem anacronize o texto de tal forma que o tiremos dessa época. Não é uma tarefa fácil esta e, portanto, em 20 minutos é o que eu vou tentar fazer, dividindo, como vos disse, as personagens em dois grupos. Aquelas que nos são familiares, que podem ser familiares, e aquelas que nos podem parecer estranhas. As familiares, eu acho que são aquelas que estão relacionadas com a justiça e com a religião. A justiça e a religião foram sempre alvos privilegiados de sátira, sempre, ao longo dos séculos. Os cidadãos, as sociedades perdoam tudo, mas não perdoam maus juízes, não perdoam maus religiosos, porque têm a noção de que a religião e a justiça são sustentáculos da regulação social. E por isso, quando nós vemos no Alto da Embarcação do Inferno um procurador, um corregedor, venais, que foram comprados, que aceitaram subornos, nós não estranhamos muito. Quer dizer, nós não estranhamos muito, infelizmente, aquilo que acontecia no século XVI, de alguma forma continua a acontecer hoje, sem que seja possível identificar índices de percentagem. Quer dizer, às vezes nós olhamos para um alto da embarcação do inferno e propendemos para ver aquilo que o alto não é. O alto não é uma reportagem da sociedade do seu tempo. Dava-nos jeito de pensar que fosse assim, mas não é. Quer dizer, nós saímos logo à noite do Teatro da Cerca e podemos pensar, olha, eu vi exatamente como é que se vivia em Portugal naquela época. Não, o que está ali é uma caricatura do Portugal da época, não é um retrato. E as caricaturas, sendo bem feitas, remetem para o modelo, para a pessoa, mas não representam a pessoa com justiça, com equilíbrio. Não é? Todos sabem que as caricaturas se distinguem do retrato porque são especialmente cruéis. Às vezes um rapaz ou uma menina que tem um rosto equilibradinho, mas o caricaturista espreita ali uma disfunção no nariz, estica o nariz. E o Alto da Barca do Inferno tem o nariz de Portugal esticado. Quer dizer, não podemos concluir a partir dali
que os corregedores, os procuradores, os magistrados eram predominantemente venais, eram corruptos. Quer dizer, às vezes há historiadores que fazem isso, sabem? Eu não sei se está aqui algum historiador na sala, mas se está, eu peço muito a Deus que não seja um dos que cometeu este pecado. Ou seja, agarram nos textos de Gil Vicente e dizem assim: no século XVI passava-se isto, porque Gil Vicente diz. Gil Vicente não pretendeu, não quis. Gil Vicente é um artista. Os artistas não se divorciam da realidade, mesmo que queiram, não conseguem. Mas também não é o objetivo deles reproduzi-la. E é perigoso, é ingênuo da nossa parte agarrar num texto de Essa ou num texto de Gil Vicente e a partir dele assumi-lo numa base documental. O que Gil Vicente fez na Embarcação do Inferno foi tirar o retrato com uma câmara cheia de pixels ao Portugal daquela época. Mas isto não significa que não haja naquele auto indicadores preciosos para chegarmos ao Portugal daquela época. Porque a caricatura também nos conduz ao modelo. Não sei se me faço entender. Portanto, as personagens mais reconhecíveis eu diria que são estas. O frade. Um frade dominicano. Por alguma razão, Gil Vicente escolheu aquela ordem para satirizar, e depois estes representantes da justiça, que são expostos na sua venalidade, na sua corrupção, no fundo, na maneira como não observam os preceitos da justiça. E isto um espectador, mesmo um espectador de 15 anos, reconhece, identifica: olha, cá está, este parece o... E até dizem nomes desses que circulam agora aí nas televisões, nos jornais. Este é um antepassado daquele que está agora em prisão domiciliária, ou que esteve preso, ou que nos fez pagar mais impostos para suprir o buraco da Caixa, ou do BPN, ou seja lá o que for. E este frade também é parecido com outro que eu conheço e tal. Mas depois há um conjunto de personagens que podem suscitar estranheza. Um judeu, coitado, aquele judeu não tem pecados nenhum. É por ser judeu. E é objeto de uma penalização dupla. Nem o diabo quer, até o diabo o põe fora, ele não é aceito pelo anjo, desde logo, mas o diabo, o judeu, podia abraçá-lo, confraternizar com ele, como faz com outros, mas não, aquele judeu é claramente segregado, e dizem-me que os alunos colocam muitas vezes a questão: mas o Gil Vicente, que a senhora professora enaltece tanto, e foi tão injusto. Há aqui uma intolerância religiosa que não casa com a sensibilidade dos nossos dias. E o professor aí tem que intervir e tem que explicar o quadro histórico, e tem sobretudo que correlacionar a personagem do judeu com as outras. Quer dizer, o judeu faz parte daquela sintaxe de condenados. Portanto, vai condenado juntamente com os outros. O onzeneiro ainda hesito, podia pô-lo também numa daquelas personagens reconhecíveis, não é? Onzeneiro, mas as pessoas não percebem bem onzeneiro, onzena, juros. É preciso explicar-lhes que realmente naquela altura a Igreja condenava drasticamente a usura, condenava drasticamente os juros, condenava de forma absolutamente radical. Portanto, também é preciso explicar aos alunos que não é garantido que hoje todas as pessoas que cobram os juros sejam objeto de uma condenação daquelas, tão severa, não é? Pode ser que não sabemos. Mas depois há realmente outras personagens que causam ainda mais estranheza. Estou a seguir uma escala, quer dizer, o enforcado. Coitado, o enforcado. Então o homem já tinha sido supliciado pela justiça civil, digamos assim. Então já tinha ali sido esticado. E vinha convencido de que, tendo sofrido o castigo dos homens, estava
liberto para aceder aos céus. Quer dizer, não lhe ia ser imposto outro castigo. Tinham-lhe até garantido isso. E o enforcado chega ali espantadíssimo quando o confrontam com uma outra condenação. Não, esticaste o pernil, mas agora não penses que te livras da justiça dos céus, que obedece a uma lógica completamente diferente. Cá está, isto causa estranheza. Causa estranheza, porque nós, misericordiosos como somos, se estivesse na nossa mão, nós dizíamos ao Gil Vicente, tem um bocadinho de misericórdia com este homem, então ele sofreu, e o Sandré e a Escola da Noite põem-no ali penduricado no palco, coitado, e reduzem-no a um boneco. Reduzem-no a um boneco é uma coisa que vocês podem perguntar aos encenadores porque é que eles escolheram o enforcado, justamente o enforcado, para esta redução a boneco. Também escolheram outras 4 figuras de que vamos falar daqui a pouco. Também bonecarizaram outras 4 figuras. Por alguma razão há de ser. Eu imagino, passaram noites a debater esta questão. Deve ter sido acérrimo o debate que nós vamos aqui bonecarizar alguém, porque eles têm muita prática disto. Mas quem há de ser? O enforcado e talvez, os cavaleiros. Eu imagino que tenha havido alguém no grupo que tenha dito os cavaleiros não. Mas o Zé Rússio e o António Augusto Pato, os cavaleiros sim. E acabou por prevalecer esta ideia, que é um ponto polémico do espetáculo. Não há espetáculo bom, e este é muito bom, que não lance em nós uma semente de hesitação e de discórdia. E este é um caso. Podemos ler o final que os encenadores encontraram para o alto da barca do inferno de muitas formas. E eles deviam ser obrigados a explicar isso em tudo. O enforcado, coitado, o fidalgo Dom Henrique. Então, o fidalgo Dom Henrique, é claro que se nós mandássemos, punhamos muitos fidalgos a arder no inferno. Mas aquele fidalgo vai arder no inferno porque não foi um fidalgo bom. Não é por ter sido fidalgo. Ele é acusado diretamente de tirania, de não ter prezado os pequenos. Ou seja, dentro da estratificação estamental que prevalecia naquela altura e que Gil Vicente perfilhou sempre, o fidalgo tinha obrigações que não cumpriu. E é justamente por não ter cumprido essas obrigações que é objeto de um julgamento daquele tipo. Não é por ter sido fidalgo, é por ter sido mau fidalgo, por não ter assumido as suas obrigações no quadro do contrato social. Na barca do purgatório vamos encontrar um lavrador, por exemplo, que chega ao cais e que invoca o facto de ter trabalhado muito, de ter suado, de não ter tido tempo sequer de limpar as gotas do suor, e mesmo assim não vai para o céu. Não vai para o céu porque lhe dizem, não penses que por seres lavrador vais diretamente para o céu. Para que é que o lavrador serve? Para trabalhar. Portanto, o que tu estás a invocar não é um salvo-conduto para o céu. Isto também pode mexer com a nossa sensibilidade e podemos achar que Gil Vicente agiu mal, que Gil Vicente, ele trabalhou tanto, coitado, que merecia agora uma recompensa. Mas essa recompensa não lhe é dada numa lógica de salvação e condenação que era a daquela época e não é a nossa. Personagens também intrigantes pode ser a alcoviteira. A alcoviteira, que diabo? Já não há alcoviteiras assim como esta senhora que está aqui. Já não há alcoviteiras. É preciso explicar aos alunos porque é que a alcoviteira é objeto de condenação. Há uma outra peça, O Juiz da Beira, que a Escola da Noite já fez, em que aparece uma alcoviteira e apresenta ao juiz. E o que as ordenações previam é que as alcoviteiras fossem açoitadas à primeira vez, à segunda que redobrasse o número de açoites e à terceira que fossem desterradas para 40 léguas da sua zona de residência. E esse juiz, o Pero Marques,
quando o confrontam com este pecado, ele, já alcoviteira, mas o que é isso? O que é que ela fazia? E explicam, mas isso é bom, o que ela fazia é bom. Então, no fundo, ela encaminhava o gato para o tocinho. Mas isso é bom. E então eu determino que ela seja açoutada, tudo bem, se deixar de fazer o que faz. Se deixar de fazer o que faz, eu determino que a açoitem. Esta alcoviteira não beneficia de um juiz assim indulgente e vai direitinha para as penas infernais. Mas o que causa talvez mais estranheza são os 4 cavaleiros. É que até ali ninguém tinha sido objeto de salvação. O parvo. Um parvo fantástico. O parvo. E muitos têm discutido sobre o destino do parvo. O parvo chega ali e entesa-se com o diabo, portanto, trocam ali uns apodos, uns insultos, o diabo para ele para o diabo, vê-se que não há ali amizade. Como existe amizade entre o diabo e o onzeneiro, o onzeneiro, o pobre do sapateiro, coitado, um sapateiro só porque não fez bem as contas. Naquela altura não havia máquinas de calcular e o homem enganava-se sistematicamente para mais. E só por isto, mas é que só por isto, o sapateiro, coitado, que traz as formas, vai parar ao inferno. Nós, se pudéssemos, corrigíamos o Gil Vicente hoje em algumas coisas, ou não. Mas os cavaleiros vão direitinhos para o céu. Têm de certeza pecados, têm, porque eles chegam, dirigem-se à barca do anjo e o diabo intercepta. O diabo tenta, onde é que vocês vão? E um deles, eles vêm a cantar, o que no Teatro Vicentino, a 4 vozes, o que no Teatro Vicentino significa sempre harmonia, significa sempre algo de positivo, e o diabo quer-lhes lembrar pecados, porque sabe que eles cometeram pecados. Eles dizem, não, morremos nas partes de além e não queirais saber mais. O martírio, a morte que sofremos no norte de África, em defesa da fé, remiu qualquer pecado que pudéssemos ter. E é preciso explicar isto muito bem aos alunos, quer dizer, em que contexto é que era possível compreender que um sapateiro, coitado, fosse para o inferno por não fazer bem as contas, e os cavaleiros que tinham morrido no norte da África iam direitinhos para o céu só porque tinham morrido no norte da África a defender a fé. E estamos realmente aqui colocados perante um problema que carece de explicação histórica, de enquadramento histórico. E os alunos do 9º ano hão de perguntar várias vezes, então, mas isto não é proselitismo? Então, mas isto não é também uma certa forma de intolerância religiosa? Resgatar alguém direitinho, sem lhe colocar um questionário, sem o sujeitar a uma entrevista, admiti-lo diretamente no céu assim, só porque eles dizem, garantem que morreram em Marrocos? É certo que Marrocos não era o que é hoje. Ir para Marrocos não era boa coisa. Muitos fidalgos fugiam para lá, não é? E, portanto, há esta ideia, um esforço de mobilização para que realmente os membros da aristocracia fossem fazer uma espécie de estágio militar em Marrocos, não é? Porque se lhes garantia, estava garantido por bulas papais, que se houvesse um acidente, se houvesse uma morte, alguma coisa, iam direitinhos logo para o céu. Isto é estranho. Ou não é. Ou não é. Não vivemos nós hoje situações algo parecidas, quer dizer, não há hoje ainda proselitismo religioso, político, doutrinal, em sentido amplo. Não se garante hoje a alguns mártires que se façam explodir porque o céu está garantido, quer dizer, as analogias são sempre perigosas, e portanto agora estamos
a tentar explicar a estranheza. Estas personagens deste segundo grupo que eu convoquei e que, no meu entendimento, podem suscitar, requerem uma explicação contextualizante. Estas personagens não são de todo, ou não estão de todo fora do nosso tempo. Então não há tráfico humano. Esta alcoviteira que enganava as meninas e que arregimentava as meninas para os cônegos da Sé, o que é que ela faz? Ela faz tráfico humano. Há pouco tempo, nesta sala, houve um dia consagrado ao tráfico humano. E eu ouvi aqui números absolutamente aterradores. Aterradores. Eu não tinha a noção do número de pessoas que é objeto de tráfico, de escravatura. Na América Latina, houve aqui colegas brasileiros nesta sala que deram testemunhos, alicerçados em números, quer dizer, não foram coisas que são absolutamente impressionantes, quer dizer, e justamente jovens, adolescentes, que são recrutadas na base do engano e que são lançadas em grandes redes de prostituições, de prostituição mundial, e de que não se conseguem livrar mais, Portanto, esta ideia da alcoviteira, claro que esta alcoviteira, esta Brisa da Vaz é uma cheirona, é simpática, é como todas as outras personagens, uma personagem alienada. Aliás, isso é muito importante neste auto. As personagens, nenhuma delas tem a consciência de que morreu. Por isso, a encenação traduz essa dimensão de forma perfeita, bem, todas carregadas com as coisas do outro mundo, e querem servir-se delas ainda. Um quer voltar lá acima porque tem lá uns dinheiros escondidos, de certeza que o anjo o não deixa passar por ele não trazer sinais de riqueza, mas há lá uns dinheiros escondidos, ele vai lá acima e de certeza que, se conseguir trazer os dinheiros que lá tem, o anjo vai deixar passar. Alienação pura. Os valores da vida não regem as práticas que se seguem à morte. E a alcoviteira faz a mesma coisa, tenta seduzir o anjo como seduzir as meninas da Sé, dirigindo-lhe aqueles piropos, aquelas palavras, talho na massa do sangue. Portanto, tráfico humano, a intolerância religiosa. Nós bem nos esforçamos por apagá-la das nossas preocupações, mas os números que nos chegam de vários cantos do mundo não nos deixam descansar. Quer dizer, não sei se comparando o que se passa hoje em algumas zonas do mundo com o que se passava no século XVI, se nos podemos orgulhar muito do mundo em que vivemos no que respeita à intolerância religiosa e à facilidade com que se condena uma pessoa por ser de uma determinada religião, seja ela qual for. Aquilo que eu estou a tentar explicar-vos é que mesmo as dimensões de estranheza, aquelas personagens que os alunos e nós próprios podemos considerar como mais afastados de nós, ainda têm lições para nos dar. Tolerância religiosa, a pena de morte, no fundo, o enforcado é um condenado, é um indivíduo que foi condenado por algum crime, mas a pena de morte subsiste em muitos países de forma expressa ou de forma implícita. Pode-se matar uma pessoa clandestinamente sem sequer a ter condenado. E isso acontece. Extermínios massivos. Tudo isto pode ser trazido à colação. Estou a aproximar-me do final, mas antes quero dar-vos conta das personagens que ainda não falei, que talvez sejam aquelas que mais estranheza podem causar ou não. O anjo e o diabo. Alguém acredita hoje em anjos e diabos? Pode acreditar em anjos e diabos. No século XVI,
a personagem do anjo e do diabo não tinha apenas uma dimensão alegórica, não tinham apenas uma dimensão alegórica. Tinham uma dimensão real, uma dimensão ontológica. A crença em anjos e diabos era uma crença suportada pela doutrina. O catecismo atual da Igreja ainda não deixou de falar em anjos e no diabo. Isto é objeto de controvérsia. Com certeza, se fôssemos fazer um inquérito nesta sala, não sei o resultado que dava, se acreditam ou não acreditam em anjos e diabo. Não é isso que importa. O que importa é que no século XVI essas personagens estão num plano de contiguidade em relação às outras. Acreditava-se tanto numa alcoviteira como se acreditava no diabo. O diabo não é ali um elemento externo, um elemento metafísico que contrasta com aquelas personagens de carne e osso. O diabo está ali porque se acreditava nele. E o anjo, a mesma coisa. Hoje, o que pode ser o anjo e o diabo? O que pode ser esta ideia de condenação e resgate? Ainda hoje, de manhã, a notícia era de que o dicionário de Cambridge consagrou como palavra do ano pós-verdade, post-truth, pós-verdade. E foi utilizada larguissimamente a propósito do Brexit. Agora vai de certeza ser utilizada também a propósito das eleições americanas, mas é usada neste sentido de que existe no nosso tempo e cada vez mais uma diluição entre as fronteiras do bem e do mal. Quer dizer, há uma deslocação acentuada do bem e do mal. Uma deslocação, aquilo que eu chamo uma deslocação axiológica. Quer dizer, o que era consentido antes e o que é consentido hoje tem vindo a mudar, sobretudo nos últimos 15 anos, de uma forma acelerada. Este anjo e este diabo eram a garantia de uma certa arrumação ideológica naquela altura. O anjo e o diabo diziam: isto está bem, isto está mal, e ninguém questionava. Mas hoje essa questionação existe. O que eu tenho estado a fazer é isto. Eu tenho estado, inclusivamente, a dizer, nós hoje com certeza corrigíamos Gil Vicente. Quer dizer, se o Gil Vicente aqui viesse, entrasse por aquela porta, olha lá, Gil Vicente, tu fizeste realmente alguns excessos. O sapateiro, coitado, o judeu, coitadinho, e talvez aquela malta, os cavaleiros, talvez os devesses ter submetido a um interrogatório mais exigente, mais duro. Eu não os punha logo assim no paraíso, porque dá a impressão que eles são mais do que o parvo. O parvo teve que ficar ali à espera. Espera, entretanto, peri. Coitado, o parvo teve que ficar na sala de espera, teve que aguentar os outros pecadores todos, teve que estabelecer diálogo com eles. E os cavaleiros foi uma passadeira. E nós, se fosse hoje, quer dizer, diríamos, Gil Vicente, anda lá, põe ao menos o parvo ao lado dos cavaleiros e tal, muda um bocadinho aquela sentença do anjo, tu passarás, se quiseres, esse futuro incomoda. Tu já passaste, pá, tu tens aqui o teu lugar, olha, espera aí um bocadinho, mas tu tens aqui o teu lugar garantido. Ele não diz isso. Ele não diz isso. Quer dizer, ele estabelece ali uma hierarquia entre os condenados, que são aqueles que se agarram freneticamente ao ter e ao poder. É o ter e o poder que os condena. O parvo, que se desapegou do ter e do poder, até naquela forma simbólica como morre. Ele morreu de desinteria. E, portanto, está livre, está purgado. E não tem nome. Joana é um adjetivo. Joana quer dizer parvo. Joana não é nome próprio. Nem nome próprio ele tem. E depois os cavaleiros, que estão realmente no ápice da salvação. Porquê? Porque não apenas renunciaram ao mundo, como obtiveram os bens guiantes. E os bens guiantes é o sacrifício da vida. A ideia de que o paraíso se compra. E de que não é fácil chegar lá. Não é? O parvo não fez o suficiente para chegar lá. Esta lógica de salvação e de condenação pode interpelar-nos ainda hoje. Pode, desde logo, interpelar-nos a ideia de julgamento. Mas, afinal, nós somos julgados, não somos? E somos julgados em função de quê?
se as fronteiras entre o bem e o mal se diluíram e se têm vindo a diluir tanto, podemos nós responder e responder perante quem? Quer dizer, tudo isto nos leva a questionações fortes, intensas, dependendo da sensibilidade e das convicções de cada um, mas uma coisa está garantido: o alto da embarcação do inferno tem um potencial de interpelação que tanto serve para o tempo de Gil Vicente, como serve para o nosso tempo. Isso hoje não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, e se já não tinha, acentuei ainda mais essa convicção quando fui ver o Alto da Embarcação do Inferno que o Sendreve e a Escola da Noite fizeram, primeiro em Évora, há um mês, depois aqui, quando fizeram a estreia, e se em Évora já me tinha parecido muito bem, aqui ainda me pareceu melhor, não sei porquê, não consegui objetivar, mas pareceu-me ainda melhor, e realmente não tenho dúvidas nenhumas em associar-me ao convite que o António Augusto Barros faz. Ele faz em nome da Escola da Noite e do Sendreve, e eu faço em nome de uma outra causa que eles também abraçam, que é a causa de Gil Vicente. Porque Gil Vicente é realmente um autor fantástico, que, tendo escrito para o seu tempo, consegue ainda responder, ou consegue ainda reagir a perguntas que nós lhe fazemos hoje. E não é qualquer um que consegue isso. Muito obrigado pela vossa atenção. Acho que cumpri o tempo que estava estabelecido, que me tinham dado. E agora está também previsto colocar-me à vossa disposição, eu e todas as pessoas aqui presentes, para responder a qualquer dúvida, e daqui a pouco vamos caminhando para casa, porque temos que ir jantar, e com certeza alguns têm que ir ao teatro. Alguns, de certeza, alguns, estes que estão no teatro, o teatro não passa sem eles.